Olá, o meu nome é Tis e hoje vamos falar sobre horror cósmico, Lovecraft e vamos, enquanto isso, fazer o meu journal porque é sempre uma boa maneira de continuar a falar. Portanto, Vá, até já e espero que gostem do vídeo. Muito bem, antes de qualquer coisa eu acho que nós deveríamos ter em conta o que é o horror cósmico, porque muita gente ainda tem uma percepção um bocado nheca do que é. Bem, horror cósmico é um tipo de horror de mídia criado por H.P. Lovecraft, um grande escritor de terror americano, que baseia-se no medo desconhecido da insignificância do homem. Ou seja, ele não se baseia em dar jumpscares, em estar constantemente com maluqueiras, constantemente a fazer parvoíces ou caraças. A base do horror cósmico é o medo da nossa insignificância e o medo de sermos pequenos perante tanta coisa grande. Portanto, ele prefere basear-se em talvez a melhor maneira que eu tenho de dizer isto, ele baseia-se numa fobia e não num medo para criar o horror. Portanto, eu acho que esta parte aqui está bem esclarecida, então podemos avançar muito bem. Dentro deste aspecto, Lovecraft costuma ter o hábito de criar entidades, seres e tudo o que possa ser criado como uma espécie de um deus, uma coisa maior por cima de nós, que pode não nos querer o bem. E isso daí é um medo cósmico, um medo de algo maior, mas um medo que não nos implica diretamente no que é o instintivo, mas sim numa fobia de eu não entendo, mas eu quero entender, mas eu não posso entender porque se eu entender eu vou passar mal. E daí cria-se diferentes entidades como o Cthulhu, Azathoth, que simbolizam esse grande medo. E a simples percepção dessas entidades é uma loucura, é levar à loucura, é levar a completa maluqueira de tal. Portanto, depois temos uma grande vastidão no que poderíamos implicar quanto à filosofia por detrás deste horror, porque é um tema bem vasto, mas eu não quero me aprofundar muito nele porque eu sinto que não vou ter o tempo suficiente. Mas na filosofia atrás deste tipo de horror temos muito, mas muito peso. Principalmente para quem já leu Nietzsche e outros escritores filosóficos desse nível, desse nicho principalmente, desse nicho do nihilismo. O universo de Lovecraft é completamente mecanicista e ateísta. Não existe Deus e apenas é vastidão e caos e não existe mais nada, o que gera um grande senso de desamparo e alienação completa na existencialidade. O estilo narrativo de Lovecraft é o uso da linguagem arcaica como uma espécie de um transtorno ali, que dê uma sensação de é uma coisa antiga, é uma coisa bem ilustre, é uma coisa que é verdadeira, porque nós temos uma sensação inerente que qualquer coisa que seja muito antiga é porque ela tem um nicho de verdade, tanto que boa parte dos livros filosóficos e boa parte dos livros teístas são com base nessas linguagens mais cuidadas, linguagens mais antigas e mais preparadas para saber ludibriar qualquer um que queira entender o que está lá escrito. Portanto, depois temos ambientes obscuros, ruínas e livros antigos e proibidos, todo aquele aspecto mais estético também do que seria o estilo narrativo dele. Por fim, só para terem noção do quão grande tornou-se este escritor, ele deu até origem a um jogo de RPG chamado de Cthulhu, obras como The Thing,
Bloodborne, o Enigma de Outro Mundo e diversos outros que também vieram dessa fonte. Portanto, se quiserem a ler os livros de Lovecraft, eu aconselho, mas também tomem cuidado porque é um autor altamente racista e não é muito... E às vezes tem umas passagens um bocado desnecessárias. Mas pronto, espero que tenham gostado e a Emília despede-se de vocês e eu também. Tchau, tchau!